Em 1965, Charles James Hall, da Força Aérea dos Estados Unidos, foi designado para trabalhar em uma unidade meteorológica da Base Aérea de Nellis, no estado de Nevada, Estados Unidos. O local era remoto e se resumia basicamente a uma cabana. O objetivo desta unidade meteorológica era observar os padrões do clima nas cordilheiras em Indian Springs. Antes de iniciar sua nova rotina na cabana, Charles ouviu de amigos lendas sobre um tal de Range Fort Harry. Segundo essa lenda, Harry era um grande cavalo branco radioativo que flutuava pelo deserto. Apesar da história ser hilária, muita gente o levava a sério. Inclusive seu colega da Força Aérea, que era o responsável anterior pelo posto que agora Charles iria ocupar. O seu colega o levou de caminhão até a cabana para lhe mostrar seu novo posto de trabalho. E após deixar Charles lá, o seu colega rapidamente saiu do local, demonstrando verdadeira apreensão, se recusando inclusive a sair do caminhão e mostrar as instalações para Charles. Antes de ir embora também, ele disse que Charles estava por conta própria e que ele jamais iria retornar àquele local. Entrando na cabana, Harry logo de cara descobriu um diário de bordo abandonado e percebeu que há vários meses ninguém ficava ali. Logo no início de suas operações, Charles notou vários grupos de luzes flutuando pelo céu, ao mesmo tempo em que ouvia um som semelhante a uma espécie específica de pássaros. Ouça agora como é o som que este animal produz. Este som parecia, segundo Charles, mover-se pelo vale que havia ali próximo. Charles conta que em uma outra noite ele viu pela primeira vez um ser estranho. Tratava-se de uma mulher alta, muito branca e que estava dentro das instalações. A mulher segurava um objeto quadrado que Charles não soube dizer o que era. O choque da visão foi tão grande que Charles apenas se virou e voltou para a cabana. Em outro dia, Charles viu uma jovem correndo em um labirinto de artemísias, que, para quem não sabe, é um tipo de planta. Como ele estava no meio do deserto, foi ajudar a jovem imaginando que ela estava perdida. Enquanto se dirigia até ela, ele ouvia os mesmos sons de pássaro que pareciam cercá-lo cada vez mais. Quando finalmente se aproximou, ele viu que a menina, na verdade, não era humana. Apesar de possuir várias feições semelhantes, ela claramente não era um ser humano. Tomado pelo medo, Charles voltou correndo para a cabana e enquanto voltava, um homem alto e branco começou a correr em sua direção. Àquela altura, com tantas experiências estranhas, ele logo imaginou que o homem alto que o perseguia era o personagem da lenda de Range Fort Harry. Por sorte, Charles conseguiu chegar na cabana antes de ser alcançado. A partir daí, Charles ficou extremamente abalado, sem saber se aquilo era real ou não. Com o passar do tempo, Charles viu várias outras vezes, com cada vez mais frequência, os seres que ele chamava de brancos altos. Os seres pareciam sempre olhar para ele com curiosidade, como tentando entender o que se passava na instalação. Em outro momento, um ser feminino apareceu de repente, olhando para ele bem próximo, e ela brilhava como o sol, só que em uma tonalidade mais branca. Aos poucos, Charles disse que começou a se acostumar com isso e até iniciou um contato com os seres, descobrindo muito sobre eles. Segundo Charles, o som de pássaro que ele ouvia era emitido pelos próprios seres. Essa era a forma com que eles se comunicavam. Ele descobriu também que estes seres podiam imitar vozes humanas ao telefone e seriam indistinguíveis de um humano qualquer. Agora, com um contato mais próximo dos alienígenas, Charles conta que em um dia ele estava escrevendo notas e relatórios em sua mesa, dentro da cabana, quando foi surpreendido por um ser feminino sorridente que apareceu por cima do seu ombro, como que querendo entender o que ele estava fazendo.
Ao olhar tão perto assim, a apenas alguns centímetros do alienígena, Charles disse que pôde identificar mais detalhes deles. Ela tinha uma pele extremamente branca, quase como a cor de papel. Possuía cabelos muito finos e platinados. Orelhas, nariz e lábios também eram muito finos e pequenos. Charles conta que, caso eles disfarçassem as pequenas diferenças que existem entre eles e os humanos, poderiam caminhar entre nós sem serem incomodados. Além disso, a alienígena que chegou mais perto dele estava vestindo uma roupa que lhe permitia levitar e também um pequeno capacete. Apesar de tudo o que estava vivendo, aquela situação ainda atormentava Charles, pois ele não sabia se estava enlouquecendo sozinho naquela cabana ou se estava vivendo uma das experiências mais fantásticas de sua vida. Em outro momento, os seres utilizaram aquele mesmo mecanismo quadrado que ele havia visto na primeira vez para hipnotizá-lo. Apesar de ter sido hipnotizado, ele se recordava de tudo o que havia acontecido naquele período. Houve também episódios em que os seres pousavam suas naves no meio da estrada e impediam a passagem de Charles, fazendo-o voltar e permanecer na cabana. Após meses de contato, Charles descobriu ainda mais coisas sobre os alienígenas. Segundo Charles, eles podiam viver entre 600 e 800 anos terrestres. Podiam também se comunicar em uma frequência que não é captada pelo ouvido humano, mas que eles conseguiam ouvir usando sua excelente audição. Eles também contaram que visitavam a Terra desde mais ou menos 5.000 anos antes da Era Comum. Charles também descobriu que, apesar de serem altos, eles são muito frágeis em força, se comparado com os humanos. Por isso, seu contato com humanos é sempre muito cauteloso, tendo também um cuidado especial com seus filhos, sendo capazes de atacar sem hesitar se um deles estiver em perigo. Os seres também afirmaram que tentaram fazer um acordo com o governo dos Estados Unidos. Neste acordo, os seres dariam vários exoplanetas habitáveis, bem semelhantes à Terra, para os americanos, já que há uma grande abundância deste tipo de exoplanetas no universo. E em troca, o governo dos Estados Unidos construiriam bases secretas para que eles pudessem pousar suas naves para eventuais manutenções, como uma parada estratégica antes de seguir caminho para outros lugares. Charles nunca soube se o acordo realmente chegou a ser firmado. Os seres também tinham muito receio de falar sobre suas tecnologias mais avançadas, principalmente aquelas que envolviam sua forma de propulsão no espaço, que lhes possibilitava viajar pelo cosmos. Charles saiu do posto meteorológico em 1967 e desde então ele nunca mais teve contato com os alienígenas. Porém, mais recentemente, ele afirmou que os OVNIs que ficaram conhecidos como Tic Tac nos Estados Unidos são muito provavelmente as naves de reconhecimento dos seres brancos altos. Para quem não sabe, estes OVNIs Tic Tac são aqueles que foram filmados pela Marinha Americana e posteriormente confirmados pelas autoridades como sendo reais. Um novo filme da Amazon Prime vai cobrir o caso de Charles Hall. Neste caso, temos um contato fantástico que a testemunha alega ter com alienígenas. É fato que os relatos mais fantásticos são sempre aqueles mais difíceis de se dar credibilidade, principalmente quando não há nenhuma evidência para corroborar o que está sendo dito. Não podemos descartar, assim como o próprio Charles por muito tempo pensou, que o isolamento da cabana pode ter lhe trago algum tipo de perturbação mental e ter lhe causado alucinações. Porém, devemos lembrar que tudo que Charles disse bate com aquilo que inúmeras outras testemunhas já relataram sobre extraterrestres. No caso, os seres que ele chamou de brancos altos seriam o que na ufologia é classificado como nórdicos. Vale salientar também que quando falamos de alienígenas do tipo nórdico, não estamos falando obrigatoriamente de uma espécie, mas sim de um conjunto de espécies que possuem características físicas semelhantes. Da mesma forma, por exemplo, que alienígenas do tipo Grey. Eles não são todos da mesma espécie. Dentro deste tipo, existem, por exemplo, os cinzas e os zetas, que são diferentes. De qualquer forma, se considerarmos este caso real, é interessante notar a moeda de troca dos alienígenas para um acordo com os militares.
Eles dariam aos humanos planetas que poderiam ser habitáveis para os humanos. Esta seria uma excelente troca se os humanos tivessem a capacidade de ir até esses planetas para usufruir deles. Tendo em vista que os seres dariam os planetas aos humanos, mas não dariam a tecnologia para chegar até lá. É provável que os seres não queriam dar este tipo de tecnologia aos humanos por medo do que nós poderíamos fazer com isso. Interessante também notar que provavelmente no incidente em que Charlie se aproximou da menina alienígena, o ser que correu atrás dele estava defendendo provavelmente a sua filha, já que Charles mesmo relata que descobriu posteriormente que os seres eram extremamente protetores de suas proles. A tal lenda que Charles ouviu falar antes também deveria ter ligação com os seres e suas naves. Provavelmente alguém passou por alguma experiência semelhante anteriormente e interpretou daquela forma. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.